Olha só, família, por incrível que pareça, você pode achar que não, mas Kage no Jitsu Ryukushi dentro dos Shadows Garden, a gente tem pessoas que já fizeram parte do culto dos Diabolos. E não estamos falando de Zeta, essa pessoal aí que quer reviver o culto, não. Estamos falando de pessoas que realmente foram do culto e que são até escalões altos, né, dentro do Shadows Garden, antes do Cid resgatar elas de lá por conta da possessão demoníaca também. Então hoje a gente vai dar uma conferida nessas personagens que fizeram parte do culto, que estavam relacionados com eles de alguma forma, seja por experimentos, por exército, porque tinham soldados do culto também, e aí eu vou te explicar tudo direitinho sobre elas. Vem comigo e vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, embora a maior parte da documentação histórica, no geral, tenha sido perdida, a gente tem que falar primeiro do Império de Velgata, que sabe-se que há centenas de anos antes da unificação de Velgata aí, a Terra era dominada por muitos senhores aí locais que disputavam o poder e tinham várias escaramuças frequentes entre os senhores e todos do continente. Então, por causa disso, todos estavam exaustos e estavam querendo a unificação, né, do continente no geral. Como resultado, o senhor feudal formou as relações de cooperação com os outros senhores que não tinham uma ambição e estavam dispostos a servir qualquer governante aí, desde que fosse dada uma autonomia para eles. Então, tudo se unificou e se tornou Velgata, um império gigantesco. Inclusive, o primeiro imperador que foi que unificou esse continente aí, né? Na realidade, eles até construíram um relacionamento próximo com outras pessoas, o culto dos Diabolos, que desempenhou um papel até significativo, né, antes da formação do Império de Velgata. E quando eles começaram a se infiltrar sem esforço nenhum no círculo íntimo dos aristocratas, cara, a família Rezorg, por exemplo, foi uma das famílias aristocratas aí que aceitou o poder do culto dos Diabolos. Eles se submeteram ao culto porque entenderam que precisava disso daí para evitar derramamento de sangue desnecessário. Beleza, a partir de então, eles já estavam vinculados ao culto e algumas pessoas do Shadow Garden faziam parte de Velgata. A primeira que a gente tem aqui que fazia parte disso tudo aí era a Lambda, cara. A Lambda já fez sim parte do exército do Império de Velgata direto. Ela serviu como uma guerreira que viveu e morreu nos campos de batalha. Portanto, dá até pra gente dizer que ela constantemente enfrentou a morte repetidas vezes ao lado dos camaradas dela. Muitos dos quais foram mortos no campo de batalha. Ela viu a galera morrer ali na frente. A Lambda teve sorte de conseguir escapar ali com um único ferimento no olho direito dela, né, que ela perdeu o olho, e só isso. Depois dela começar a apresentar os sintomas da possuída, foi quando ela foi capturada pelo culto e levada para uma instalação escondida como prisioneira. Enquanto isso, as Sete Sombras, né, as Shadows, atacaram essa instalação e encontraram ela como a última e única cativa que estava sobrevivendo ali. Não tinha mais ninguém. A Epsilon foi quem curou a Lambda, e curando ela, ela foi lá usando tudo que ela podia até restaurar a sua forma original verdadeira. Depois desse resgate aí, da revelação de toda a verdade sobre o culto dos Diabolos, foi quando ela começou a se juntar ao Shadow Garden, e a Lambda agora fez parte de um dos maiores desenvolvimentos do Shadow Garden, tá? Antes de ingressar lá, ela já era um soldado experiente, e isso permitiu que ela subisse muito rápido na hierarquia dentro do Shadows Garden e se tornasse um número nomeado. Lambda, como o próprio nome diz, ela é o 11º número no alfabeto grego. Com a experiência militar dela e os ensinamentos das Sete Sombras também, a Lambda foi treinada perfeitamente e se tornou muito adequada a ser a instrutora da organização, supervisionando, treinando os novatos, né, todos os números novos, para que a força do Shadows Garden supere qualquer força militar do mundo. E isso já está ali a par de igualdade com muitas, né? Inclusive tem muitos que não aguentam o Shadow Garden. A Lambda em si, ela foi uma estrutura muito rigorosa, muito severa, com todos os estagiários, toda a galera que está começando, dada toda a formação dela para garantir que essas pessoas novas estejam preparadas para qualquer tarefa que aconteceria, que fosse dada, como por exemplo a Rosoriana, a 665, a 664, e ela não hesita simplesmente em repreender, em dar bronca tal, se as ordens dela não forem obedecidas pelos novos membros. Ela também destrói, rasga estritamente qualquer objeto de valor dos novos membros, como ela fez com a Rosoriana quando chegou lá, para acabar com a vida antiga dela. Agora, meu irmão, ela era 666, não era mais a Rose. E sempre que alguém se junta ao Shadow Garden, a Lambda não vai investigar o seu passado. Mas isso tudo não é só por ela não, é porque a Alpha, a Gama, a Beta, enfim, elas conversaram ali com as Sete Sombras e todo mundo falou que era melhor a Lambda não procurar realmente saber o passado de ninguém e nem focar muito nisso, porque, pô, tem muitos traumas ali nas garotas que elas sofreram por conta do culto no passado. Então, mesmo que tenha alguns membros, especialmente os recém-novos, que não sejam fáceis, né, de se lidar ali, ela consegue, ela bota nas rédeas.
Ou um membro do Shadow Garden também, ela é muito obediente aos seus superiores, incluindo o próprio Cid, o Shadow. Mesmo que a Lambda seja uma pessoa temida pelos outros membros ali, por causa do estilo dela de ensino severo, ela é gentil o suficiente para reconhecer qualquer um membro que tenha um bom desempenho. E a Lambda também pode ter permitido inconscientemente que os seus sentimentos pessoais influenciassem ela, né, em certos lugares, como forçar algumas ações que ela achasse mais adequado, a fim de evitar que os seus subordinados sofressem o destino muito semelhante ao do passado dela, né? De ter, sofrido na mão do culto, de ter feito parte de um exército que era um exército, cara, era do mal no geral, né? Que era o exército do Império de Velgalta lá, né? Assim como os outros membros do Shadow Garden, ela também mostrou uma grande devoção e respeito ao Shadow, já que o Shadow foi quem salvou e concedeu a ela os novos propósitos aí através da missão do Shadows Garden. Quanto às 7 sombras agora procuravam um novo local lá para o quartel-general secreto, isso inclusive só apareceu no game pra gente, mas é a história canônica, a Lambda estava na cadeia de comando para procurar reunir mais membros que fossem muito adequados para um treinamento e melhorar ainda mais essa galera. Quando ela testemunhou que foi capaz de alcançar aí o Cid, né, quando derrotou o Dragão da Névoa, foi incrível para ela. Ela ficou em êxtase com todos os outros membros do Shadow Garden, inclusive por terem mais espaço, mais alojamentos para ter mais membros e mais gente para ela treinar. Eu acho que ela, assim, pegou alguns instintos da guerra, sim. Mas devido às funções dela de treinar novos recrutas, a Lambda teve pouca interação até com o Shadow, durante os primeiros dias dela principalmente. Bom, sendo um número nomeado, lá no 11º lugar agora, a Lambda também tem certos privilégios exclusivos, como por exemplo, conhecer a verdadeira identidade do Cid. Não são todas as Shadows que sabem disso, tá? Não vem com essa. As 7 Shadows sabem e as números nomeadas, que são os números como a Lambda, a Ômega, elas sabem qual é a identidade verdadeira do Shadow. Tem esse privilégio no geral, né? Inclusive a Lambda também entra em algumas reuniões aí que só as 7 sombras estão, tá? Mas por conta dela fazer parte do exército também. Então ela meio que tem umas certas regalias aí no meio. Bom, a próxima da lista aqui agora é a Kai, ou Ti, né? Depende do lugar que você leu ou de como você interpreta ela, porque antes era Ti, agora se tornou Kai. A história da Ti, anteriormente aí, ela se centra basicamente em ser conhecida como Karen von Rezork, uma nobre élfica ex-criança nomeada aí também do culto dos Diabolos. A Karen pertencia à família Rezork, que era aquela família que eu falei pra vocês, que aderiu ao culto dos Diabolos. Pois é, era uma família aristocrática com vários laços estreitos com o culto, incumbida também de manter a estabilidade no Império de Velgalta. Então ela foi treinada em habilidades de combate desde muito jovem. A Karen se destacou nas técnicas com lança, sendo reconhecida como uma das 7 lâminas de Velgalta também, que era muito poderosa. E a reviravolta da história dela começou quando a Karen contraiu os sintomas da possessão demoníaca, assim como várias outras, né? Isso acabou obrigando ela a ser entregue pro culto. Só que a família dela negligenciou os deveres, resultando no expurgo da família Rezorg pelos membros das 7 lâminas. Sergei Gorman, que foi quem foi lá e fez essa parada aí. Só que durante o confronto da família, a Karen perdeu a visão do olho direito, só que conseguiu fugir também. Ela foi desprezada pela sociedade e tentou escapar do Império, sendo perseguida pelo Sergei e pelos seus subordinados. Só que a Karen começou a questionar a decisão do expurgo, né? E a suspeita do comitê ali da mesa redonda que tinha dentro do culto. E num confronto com o Sergei específico, ela descobriu que a ordem não veio da mesa redonda, mas o mentor responsável acabou não sendo revelado para ela. Então ela nunca descobriu quem que fez isso com a família dela. A Karen foi afetada pela possessão então e conseguiu repelir os soldados, só que falhou contra o Sergei. No auge do confronto, 2 crianças da organização Shadow Garden, a organização misteriosa, apareceram para ela, que era Eta, uma das crianças, demonstrando uma habilidade muito roubada, né, em curar a possessão demoníaca, que ela aprendeu muito com o Cid, e o Sergei acusou a Karen de traição por ter se associado ao Shadow Garden depois. Pô, durante a luta, a Gama, que era outra criança também, surpreendeu ele, resistiu aos ataques do Sergei. Apesar da Gama não ser muito boa em combate no geral, né? A gente já falou disso aqui também. Mas foi legal porque foi revelada uma defesa física excepcional nela. E diante da iminente derrota, a Eta e a Gama resgataram a Karen num barco de slime ali e fugiram da perseguição do Sergei no final das contas. Quando chegaram no laboratório do Shadow Garden lá, a Karen estava consciente e se perguntava por que ainda não tinha sido morta por elas. Só que a Eta sugeriu tornar ela uma cobaia. Mas a Beta e a Alpha falaram pra ela não fazer isso, né? Porque a Eta sabe como é, quer transformar todo mundo em cobaia, quer abrir todo mundo. Enfim, a Alpha apresentou 2 opções para Karen: se juntar ao Shadow Garden e deixar tudo para trás, né, viver uma vida nova, ou então entregar tudo o que sabe sobre o culto dos Diabolos e arriscar a sua própria vida, né? Porque ela poderia morrer por conta da possessão demoníaca ou o culto chegar atrás dela. A Karen então começou a falar sobre algumas coisas do culto e a Alpha também revelou que ela fugiu dos perseguidores do culto. A Lambda também aconselhou a Karen a não subestimar a Alpha, revelando que também foi uma possuída e que perdeu tudo por conta do culto.
A Gama também expressou mais confiança na Karen, destacando seu senso de dever e orgulho aristocrático, porque ela viveu numa família nobre. A Gama também propôs uma negociação mais positiva, e ela colocou ali como um negócio de tipo assim, superior e subordinada, né? Até por isso que elas servem a própria Epsilon. A Karen concordou em colaborar, concordou em fornecer várias informações sobre o culto, e a Gama começou a falar que sempre tem que ter uma parada para ser preservado. A Alpha confirmou que todos ali do Shadowgarden foram possuídos antes para ela, e a Karen concordou em cooperar com eles, recusando a oferta da ETA para poder se tornar uma cobaia. Mais tarde, a Karen foi levada para uma reunião, inclusive com os membros das Sete Sombras e a Lambda, aquilo que eu falei, a Lambda faz parte de algumas reuniões, e aí a Alpha forneceu as explicações detalhadas, destacando mais o controle global deles, experimentos, né, com os possuídos, a conexão com a igreja e os templários, e aí ela passou a fazer parte do Shadowgarden depois disso. Ela ficou até abismada no início, né, com o quanto de informação lá do Shadowgarden ele tinha, mas é porque já tinham membros ali como a Lambda que já sabiam de algumas coisas. Bom, ela passou a sempre falar tudo o que ela passou e tudo o que acontecia dentro do culto também, lá quando ela estava vivendo em Velgalta com a família dela. Acredita-se que ela seja, inclusive, uma das que mais sabem sobre o culto dos diabolos, sobre como funcionava ali dentro, por conta da mesa redonda e tudo mais, do que qualquer outra. O bom agora é que a Ti é firmemente leal ao Shadow, né? Ciente da identidade secreta dele como Cid Cagneau também, como eu falei pra vocês, algumas poucas sabem disso. Até porque também foi a metodologia dele, cara, que desenvolveu uma cura pra possessão demoníaca e forneceu a ela um novo propósito, que é agora lutar contra quem quis matar ela, quem quis acabar com a vida dela, quem expurgou a família dela, e ela vai acabar de vez contra eles. Isso aí ela não vai deixar barato não, por isso que ela tá dentro do Shadowgarden. A próxima foi a Ômega, cara. Como você já dá pra imaginar, né, a Ômega também fez parte do culto. Só que de uma forma diferente. Ela não era, assim, uma pessoa muito próxima do culto. Ela era um soldado real, né? Mais um soldado do exército de Velgalta no geral. Não chegava a ser um comandante ou algo do tipo assim como a Lambda foi. Mas, de qualquer forma, ela se manteve lá dentro também. Sabia de algumas coisas que aconteciam, mas não tão profundamente ainda quanto a Kai sabia, né? E assim como as outras garotas descendentes dos heróis, a Ômega também foi descartada, abandonada pela sociedade, até ser esquecida depois de sucumbir aos sintomas conhecidos como possessão demoníaca. Ela foi encontrada e resgatada pelos membros do Shadowgarden. Ela estava sozinha num beco nessa época, escuro, estava desnutrida, a maldição estava se espalhando pelo corpo todo dela, e o Shadowgarden curou ela também, e trazendo à tona a verdade, ganhando a lealdade dela, e depois disso recrutou ela para a organização, estando entre os primeiros recrutados também quando o Shadowgarden começou a expansão de membros, né, além das Sete Sombras. Eles começaram a recrutar mais pessoas. Em um determinado momento depois ela começou a subir na hierarquia e se tornou um dos números de 2 dígitos também do Shadowgarden, porque a habilidade e força dela são reconhecidas pelas Sete Sombras, as quais ela ganha uma classificação de número nomeado também, qual o nome dela seja Ômega. Além disso, cara, a Ômega estabeleceu um relacionamento muito forte e direto com a Epsilon e trabalhou junto com a Tia, o Kai, né, para poder se tornarem as duas subordinadas diretas da Epsilon, como a gente tinha falado. O legal é que a Ômega também mantém aí o seu líder, o Shadow, como o mais alto respeito possível, especialmente com a sua sabedoria, né, e sabendo das sombras, das tecnologias, tudo que foi criado ali veio do Cid. A ETA construiu tudo a partir dessa sabedoria que veio dele também. E cara, também com os outros membros, ela segue o exemplo do Shadow sem questionar ninguém, como se aventurar no santuário para poder reunir informações sobre o culto, saber, né, trazer à tona as memórias dela do passado, porque isso é legal também, né? Ela não lembra exatamente de tudo, mas quer trazer algumas memórias para poder contar para eles, compartilhar todas as experiências que ela teve lá dentro. Agora, uma mais recente que entrou agora na história, mas também que é muito bacana, é a Victoria, cara. Victoria já foi conhecida como a Santa, né? A Santa da Igreja dos Ensinamentos Divinos. Quando ela pregava a doutrina da igreja, ela contou todos aos crentes a lenda dos 3 heróis que derrotaram os demônios aí, sem saber que a igreja tinha administrado secretamente um remédio especial pra Victoria. E aí, cara, a gente dá pra dizer que meio que ela sofreu uma lavagem cerebral pra tornar ela como se fosse uma figura pública. E além disso, a Victoria também recebeu um treinamento especial de combate, que era mais do que um paladino, por exemplo. E isso fez ela liderar a organização radical formada pela facção extremista da igreja chamada Templários, que se envolveu de uma forma muito agressiva ao extermínio da possessão demoníaca. Eles queriam acabar com todas as pessoas da possessão. Por ser a líder dos Templários, a Victoria já conhecia, já sabia da existência do culto dos diabolos e sabia que era uma organização que, cara, era uma organização ruim, já estava no mundo há tempos, muito tempo, entendeu?
E essa organização foi quem fundou a religião da igreja há muito tempo atrás, depois do fim da Era dos Diabolos. Eles estão tudo encruado ali, tá ligado? Então, como o seu dever como líder dos Templários, ela continuou cumprindo os deveres da igreja de exercer os direitos da Inquisição de uma forma adequada, de uma forma mais correta, para que esses direitos não fossem monopolizados pelo culto. Só que mesmo que a Victoria estivesse secretamente liderando os Templários, trabalhando escondidos ali no dogma da igreja, né, nos bastidores, ela tinha uma reputação pública que ela tinha que defender como se fosse uma santa, que é uma reencarnação da vontade da deusa Beatrix, e ela conquistou o papel de profetisa sagrada, cara, da igreja. Então ela tinha que fazer ali, em contato com o mundo exterior, né, com que a fé dela, puramente devocional, se tornasse uma paixão para difundir a graça da deusa, né, todo mundo começasse a acreditar e adorar essa deusa. Só que há cerca de 1 ano e meio no passado, a Victoria se apresentou ali como uma figura santa na catedral, ali proferindo alguns sermões sobre a divindade da deusa Beatrix e dos 13 heróis aí. Só que durante um sermão que ela estava falando em público, ela percebeu uma garota que estava vendo ela, só que ela acabou perdendo essa garota de vista quando o sermão terminou. E à noite, a Victoria descobriu que essa garota era um intruso no quartel-general dos Templários ali e foi lá confrontar ela. Surpreendentemente, essa intrusa era a mesma garota que observava ela dando aquela palestra, né? E depois de um breve confronto, a Victoria convenceu o guarda-paladino a deixar as duas sozinhas, afirmando que essa garota era uma amiga dela. Os 2 dias depois, a Victoria recebeu umas tarefas de liderar os Templários para poder proteger as meninas possuídas pelo demônio. E ao chegar no local, ela descobriu que os Templários foram atacados por um grupo chamado Shadow Garden. Ela liderou um contra-ataque para eles, para poder resgatar os seus companheiros, porque a galera, na verdade, estava querendo acabar com a possessão demoníaca, né? Os Shadow Garden no geral. Os Templários não eram assim, era meio que literalmente uma visão contrária um do outro. Então, com o confronto acontecendo, a Victoria se encontrou com o líder, com o Shadow, que acusou os Templários de agir com crueldade em nome da deusa Beatrix. E agora, a Zeta, que antes tinha confrontado a Victoria, revelou que já foi uma possuída e que tinha sido curada, irmão. E a Victoria se surpreendeu, se sentiu muito feliz com a recuperação da sua amiga a partir de agora. E enquanto Cid lutava contra os Templários, a Zeta começou a expressar um descontentamento com a abordagem dos Templários contra as meninas possuídas. A conversa das duas ali acabou sendo interrompida, só que a Victoria arriscou sua vida para proteger os Templários que estavam em fuga, e eles se retiraram, prometendo um reencontro com a Zeta depois disso. Teve um certo momento que ela também teve uma crise de fé a partir disso daí, cara. Por quê? Pô, tudo que estava acontecendo ali, a deusa Beatrix não estava realmente levando ela para onde ela queria. Ela começou a desconfiar e descobrir algumas coisas do culto dos diabolos lá dentro e viu que a igreja, cara, era só aquela fachada, né? E aí, quando um dia a Victoria começou a apresentar os sintomas da possessão, ela se voltou para os seus superiores, orou por ajuda pra caramba, só para ter todos que reverenciavam ela, que confiavam nela, renegando ela, humilhando ela, acabando com ela, por tudo antes de aprisionar a garota. E aí foi quando ela, mano, acabou, viu realmente que a igreja não era nada daquilo que ela esperava. Enquanto ela vivenciava tudo isso, ela percebeu tudo que a sua amiguinha, né, a Zeta, falou sobre ela, sobre os possuídos, o quão ruim tudo era, e isso ela viu que era realmente verdade. Quando ela era uma renegada e as outras coisas feias, né, que ela dizia e fazia, a Victoria passou por uma forte mudança, uma mudança muito drástica na personalidade dela. Perdeu praticamente tudo o que ela representava antes, tá ligado? Tanto a sua fé, quanto a bondade, quanto a crença, as outras coisas, e a ponto de quase acreditar completamente que a suposta deusa Beatrix, na qual ela tanto acreditava e tinha muita fé, não existia realmente. Quanto aos líderes do culto dos diabolos agora, quando eles foram informados disso, eles concluíram que eles não poderiam mais usar a Victoria e que eles poderiam procurar outra mulher para poder substituir ela, para ocupar o lugar da Victoria, porque eles acabaram decidindo, através da igreja, que a Victoria deveria ser sentenciada e executada, irmão, por conta de estar com a possessão. Beleza, no dia da execução da Victoria ali, que ela, tadinha, ia morrer, ela já perdia todas as esperanças de ser salva, só que sem saber, Cid Cagenou passou e salvou ela usando a persona de Shadow dele, concedendo a ela o poder para lutar e ao mesmo tempo também curou a Victoria da possessão demoníaca. A Victoria, presenciando esse acontecimento, se apaixonou perdidamente pelo Shadow a partir daí. Virou a Yandere da vez, né? Vendo ele como alguém divino, alguém que salvou ela, porque, pô, a mulher tava praticamente morta. Quem foi o deus que veio salvar ela? Foi o Cid, mano. Então, assim, recuperou ela, trouxe tudo da vida dela de volta, tá ligado? E como parte da sua antiga personalidade, junto com os seus hábitos voltando, ela, mano, não tinha jeito, tinha se apaixonar por ele.
Pouquinho depois disso aí, a Vitória foi recrutada pro Shadows Garden e foi revelado pra ela que todas as suspeitas, as outras coisas que a Zeta contou pra ela eram verdadeiras. A revelação fez com que toda a dor, a humilhação, o trauma que ela sofreu enquanto ela tinha sido vítima da possessão demoníaca até retornasse como um tremendo ódio, uma amargura, mano, uma frieza, uma apatia na personalidade dela. E agora, além do Shadow, a Victoria era uma pessoa quase que totalmente oposta ao seu eu original, ao que ela já foi como uma santa, mas ela conseguiu conceber consigo mesma parte do que ela tinha, se apegando só ao seu divino aí, o seu senhor Shadow, e respeitando as 7 sombras agora, querendo acabar com o culto. E agora que ela estava dentro do Shadow Garden, cara, ela rapidinho subiu na hierarquia também. Ganhou uma reputação de ter habilidades equivalentes à das 7 sombras. Inclusive, as habilidades dela aumentaram a um ponto que ela foi reconhecida pelas 7 sombras. E se esperava que um dia ela se tornasse parte das novas 7 sombras que existiriam. Embora a lealdade fanática pelo Shadow chamasse muita atenção no geral, ela às vezes se tornava até uma bala perdida por aí e saía atacando quem tivesse que atacar. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E assim a gente finaliza, né, comentando todas as personagens que fizeram parte do culto dos Diabolos, que a maioria disso não foi contado nem na Light Novel, tá? Isso aí foi contado muito a partir do jogo e já foi oficializado, é canônico, faz parte da história, é o passado delas, então vale muito a pena você acompanhar, principalmente porque a gente não tem acesso a esse jogo. Então eu começo a trazer aqui pra vocês algumas histórias bacanas pra gente poder conversar sobre isso, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, muito obrigado por mais um vídeo. Se você quiser continuar acompanhando o Kage no Jitsuryukusha, mano, manda bala aí na descrição, manda bala no like, não perde isso, ativa esse sininho também. Isso aí é imprescindível. Inscrição e sininho é o mais importante para você receber a notificação, saber quando tem vídeo novo de Kage no Jitsuryukusha e entrar aqui para acompanhar. Já falei para vocês, até final do ano tem vídeo novo para sair aí. E agora a gente tá falando de muita coisa canônica do jogo também que acontece, que não vai acontecer na história, tá? Não vai rolar anime, não vai rolar novel e ainda complementa mais ainda as coisas pra toda a história, então você vai precisar querer saber com certeza. Tamo junto, família, e eu vou te esperar lá no próximo vídeo, hein, cara? Quero ver você comigo aqui. Até mais. Valeu!